Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar matemática com vocês. E hoje nós temos aqui a nossa intérprete, a Elaine. Tudo bem, Elaine? Bom, antes eu gostaria de dar um recado para vocês sobre o Classroom, ok? Cliquem lá no link da atividade, façam a atividade e cliquem em enviar, ok? Para vocês garantirem a presença de vocês. E qualquer dúvida, vão até procurem o coordenador, o diretor da escola, tá? Para ajudar, para auxiliar vocês nesse processo, tudo bem? Bom, na aula anterior, nós falamos sobre as equações. Falamos até como é que a gente faz para representar uma situação-problema por meio de uma equação. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre as equações do primeiro grau, tudo bem? Bom, então, como eu já falei isso na aula anterior, muitos problemas da nossa vida prática nós resolvemos por meio das equações. Então, o homem usa a matemática há muitos anos, há muito tempo, para resolver problemas, ok? Só para a gente lembrar, quando é que eu sei que realmente é uma equação? Veja, essa situação é uma equação porque eu tenho uma igualdade e eu tenho também uma variável x. Lembra o que é a variável x? A variável x é o valor desconhecido, é o valor que eu quero encontrar, que eu quero calcular, tá? E uma equação sempre vem representada por dois membros, separada por um sinal de igual, tá? Então, para ser uma equação matemática, ela tem que ter essas características, ok? Bom, e esse exercício aqui, então? Veja, explique por que as igualdades matemáticas não são igualdades, tá? Bom, então a professora vai dar um tempinho para você tentar resolver essa situação e verificar por que essas igualdades, tá, matemáticas não podem ser chamadas de equação, tudo bem?
Vamos lá? Então, veja, aqui nós temos duas situações para vocês analisarem. Por que eles não podem, essas situações não são equações? Porque para ser equação matemática, além do sinal de igual, eu tenho que ter uma variável, né? Uma letrinha x, y, z, enfim, tem que ter um valor desconhecido lá. Então, pelo fato de não terem valores desconhecidos, ela não é uma equação, ok? Ou seja, não apresentam incógnitas. No exercício 2, ele pede para você verificar quais dessas sentenças representam uma equação. Então, olha, nós temos 6 sentenças aqui. X mais 5 igual a 12, x menos 10 diferente de 0, x igual a menos 10, x mais 10 maior que 10, x menos 5 igual a 2 e 10x igual a 1. Agora, você vai pegar essas sentenças, vai analisar e vai verificar quais delas representam uma equação do primeiro grau. Tudo bem? Um tempinho para você resolver.
Então, vamos lá. Essa primeira é uma equação? Sim. Olha lá, eu tenho uma variável x e tenho uma igualdade. Então, ela é uma equação. A professora colocou até um sinal de positivo aqui. Essa não pode ser uma equação porque, embora ela tenha variável x, ela tem um sinal de diferente. Então, não é equação. Esse daqui é equação? Sim, né? Olha lá, tem a variável x e tem o sinal de igual. Esse não pode ser uma equação porque tem um sinal de maior. Então, ele seria uma inequação, certo? Aqui é uma equação porque tem uma variável x e um sinal de igualdade. E aqui é uma equação também do primeiro grau porque tem uma variável x e um sinal de igual, ok? Bom, agora que você já sabe, então, o que é uma equação do primeiro grau, veja esse exercício. Escreva a equação correspondente a cada sentença. Olha, você tem 2 exercícios para resolver, uma opção A e uma opção B, ok? A opção A fala bem assim, ó, ao triplo de um número t, adicionamos 40 e obtemos 61. Lembra que triplo é multiplicar qualquer valor por 3, ok? Então, pensa aí um pouquinho como é que você vai fazer para expressar na linguagem matemática essa informação da letra A, ok? Na letra B, nós temos aqui um número z aumentado. Aumentado remete a quê? Soma. Aumentado de 82 é igual a 150. Então, um tempinho para você traduzir essas informações para a linguagem matemática.
Então, veja, na letra A, o triplo de um número t. O triplo de um número t é eu multiplicar esse número t, que eu não sei quem é, né, que é um valor desconhecido, por 3. Então, a professora colocou aqui, para saber quanto é o triplo, basta multiplicar a quantidade t por 3, ok? Então, ao triplo de um número, que eu não sei quem é, adicionamos 40. Quando eu falo o termo adicionar, eu estou falando da operação somar. Somar 40, então tudo isso vai ser igual a 61. Obter significa que essa continha, essa soma vai ter que ser igual a 61, ok? E a letra B? Letra B, um número Z, não sei qual é esse número, então ele chamou de Z, mais 82, né? Ele usou o termo aumentando, mas aumentar é o mesmo que adicionar, somar, ok? Aumentando 82 é igual a 150. Então, a equação da letra B será Z mais 82 igual a 150, tudo bem? O exercício 4, olha lá, muita atenção no exercício 4. Daqui 5 anos, Karina terá 37 anos. Usando a letra X, escreva uma equação que permita calcular a idade de Karina hoje, tá? Então, como é que eu vou representar essas informações para calcular a idade da Karina hoje? Sabendo que daqui 5 anos, ela vai ter 37 anos. Então, um minutinho aí para vocês pensarem e traduzirem essa informação na simbologia matemática, ok? Na linguagem matemática.
vamos lá? Bom, então, nós sabemos qual é a idade da Karina hoje? Não sabemos. Quando nós não sabemos um valor ou uma quantidade, nós vamos chamar isso do que mesmo? De X, ok? Então, olha, a professora colocou bem passo a passo aqui para vocês. Não sabemos qual é a idade atual de Karina, então nós vamos chamar de X. Se você chamou essa idade de outra letrinha, A, B, C, não tem problema, seu pensamento está correto, ok? Veja, então chamamos a idade dela, como não sabemos a idade atual, nós vamos chamar de X. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos montar a equação, ok? Então, a idade de Karina, eu sei que a idade de Karina, que já chamamos de X, mais 5 anos, vai ser igual a 37 anos. A idade da professora, hein? Então, X mais 5 é igual a 37, ok? Essa é a resposta do exercício 4. Olha lá, a equação X mais 5 igual a 37. Ele não pediu para resolver essa equação. Se ele pedisse para resolver essa equação, como é que ficaria, hein? Nós teríamos que começar resolvendo, aplicando o princípio da adição. Quanto que a gente teria que tirar das duas igualdades? Lembra disso? A gente viu isso lá na aula passada. A gente falou muito sobre o princípio da adição, onde o princípio da adição nem sempre é adicionar, mas às vezes também é tirar a mesma quantidade das duas igualdades. Então, nós tiraríamos 5 aqui e 5 aqui, tá? Se você fizer isso, você vai saber que a idade atual da Karina é 32, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a resolver os exercícios pensando na resolução também, tá bom? Bom, e o exercício 5? O exercício 5, olha lá, mais atenção, ok? A diferença. Quando eu falo diferença no exercício, eu estou me remetindo, eu estou me referindo a qual tipo de operação? Diferença é a subtração, é a continha de menos, tá? Então, falou em diferença, você já sabe que vai ter que utilizar a operação de menos. Então, olha lá, a diferença entre a idade de Mariana e a de Gabriel é de 2 anos. Nós não sabemos ainda a idade de Mariana e Gabriel, mas nós sabemos que a diferença de idade entre eles é 2, vale 2. Se Gabriel hoje está com 23 anos e é o mais novo dos dois, use a letra X e escreva uma equação para calcular a idade de Mariana. Ele quer saber só a idade da Mariana, mas para isso você vai ter que levar em consideração todas as informações do probleminha, tá bom? Então, um tempinho para você escrever, para você desenvolver qual é a equação de primeiro grau que representa o exercício 5, tá? Já volto.
pessoal? Então, o que o exercício de fato quer saber? Ele quer saber a idade da Mariana. Nós sabemos qual é a idade da Mariana? Não. Então, todo valor desconhecido, toda incógnita, nós designamos por uma letra qualquer. Como o exercício pediu para chamar a idade de X, nós vamos dizer que a idade da Mariana, por enquanto, vale X, ok? Lembra qual é a idade do Gabriel? A idade do Gabriel é 23. Então, olha lá, a professora está organizando as ideias ainda. Então, eu tenho que ler o exercício, eu tenho que escrever as ideias, as informações que esse exercício me dá, para depois montar a minha equação, ok? Tem que ser sempre com calma. Ler, reler e interpretar o exercício, tá? Então, idade de Mariana, X. Idade de Gabriel, 23. Beleza. Com essas duas informações, eu consigo montar a minha equação. Por quê? Porque ele falou que a diferença, a subtração da idade da Mariana menos a idade do Gabriel vai ser igual a 2, ok? Olha lá, idade da Mariana menos a do Gabriel é igual a 2. Ai, professora, mas eu coloquei 23 menos x igual a 2. Tá errado. Sabe por quê? Por causa de uma informação que o exercício nos deu. O exercício falou que o Gabriel é mais novo que a Mariana, ok? Então, se o Gabriel é mais novo que a Mariana, tem que ser primeiro a idade da Mariana menos a idade do Gabriel, ok? Bom, qual é a idade da Mariana? E se eu perguntasse para vocês qual é a idade da Mariana, né? Qual é o número que eu subtraio 23 e vai me dar 2? Muito bem, 25. Então, a idade da Mariana é 25. Ele não está perguntando isso, ok? Ele só pediu para representarmos a equação, nada mais, ok? Por enquanto, hein? Daqui a pouco a professora vai pedir para vocês calcularem, para vocês encontrarem o valor de x, da variável x, ok? Então, vamos lá. Exercício 6. Olha que legal, né, esse exercício. Uma prefeitura aplicou 850 mil reais na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche, foi de 250 mil reais. Qual é a expressão que representa o custo do parque em reais, ok? Em R$1.000. Então, qual dessas opções é a opção que representa essa situação problema? Letra A, x mais 850 igual a 250. Lembrando que isso aqui é 850 mil, 250 mil é um valor alto, tá bom? Letra B, x menos 850 igual a 750. Letra C, 850 igual a x mais 250. Ou a letra D, 850 igual a x mais 750. Pensa um pouquinho, faça com calma, interpreta, leia direitinho o que significa esse cada creche, tá bom? E tente assinalar então a resposta que você acha que melhor representa essa situação, ok? Já volto.
Vamos lá? Então, veja, ó, o custo de cada creche foi 250 mil. Ele quer que você represente o custo do parque, tá? Vamos lá, então, ó, de novo, organizando as nossas ideias, tá? Qual é o custo total? 850 mil. Pessoal, se vocês não fizeram na mesma ordem que a professora fez aqui, não tem problema. Se de repente você quis representar o custo da creche primeiro, ou se você quis representar o custo do parque, não tem problema. O importante é a interpretação, tá bom? Cada equação com o custo de cada situação com o número que representa, tá bom? Ó, o custo total é de 850 mil. O custo de 3 creches. A prefeitura construiu 3 creches. Cada creche, 250 mil. Então, eu sei que desses 850 mil, a prefeitura gastou só 750 mil construindo creches. Então, qual é o valor do parque? Não sabemos, né? Vamos descobrir. É o que o exercício está pedindo para você descobrir, tá bom? Então, agora eu vou montar a minha equação. Olha lá, eu sei que os 850 reais é igual à soma do valor que ele pagou no parque, que eu não sei quem é, que vale X, mais a construção de 3 creches que vale 250 mil reais, né? 3 vezes 250, 750. Então, qual é a equação que melhor representa essa situação, problema? 850 igual a x mais 750. Ah, professora, mas eu fiz ao contrário. Eu coloquei x mais 750 igual a 850. Não tem problema, tá certo. Por quê? Porque é uma igualdade. Não vai deixar de ser uma igualdade se você trocar os termos, tá bom? Então, a equação correta é a letra D, que representa 850 mil igual ao x. X é o valor de quem mesmo? X é o valor do parque, mais 750 mil reais que foram gastos na construção de 3 creches, ok? Bom, no exercício 7, então, 2 caixas são colocadas em uma balança que marca 68 quilogramas. A professora adora esse exercício. Se eu tivesse que dar uma prova, eu ia dar esse exercício, porque é bem bacana para você resolver. Olha lá, 2 caixas são colocadas em uma balança que marca 68 quilogramas. A massa da caixa maior é igual ao triplo da caixa menor. Usando a letra X, represente este fato com uma equação. Olha, a professora deu até uma dica aqui no desenho, tá? A caixa maior, ela vale 3 vezes mais que o peso da caixa menor. 3 vezes mais é o quê? O triplo, né? Então, triplo é eu multiplicar esse termo desconhecido por 3, ok? E aí, use então, represente essas informações por meio de uma equação. Então, um tempinho aí para você resolver e a professora já volta.
Vamos lá, então, resolvendo o nosso exercício 7. Olha lá, ele falou que o peso das duas caixas é igual a quanto mesmo? Muito bem, 68, tá? Falou que duas caixas são colocadas, né, em uma balança e a balança mede 68 quilogramas. Bom, ele pediu ainda um exercício para a gente chamar o peso desconhecido de X. Então, eu sei que essa primeira caixa que vale X e a segunda caixa que vale 3 vezes o valor da primeira caixa, a soma desses dois valores é igual a 68. Se você somou 3x mais 1x, se você colocou assim no seu caderno, 4x igual a 68, tá certo também, tá? Parabéns, já pode simplificar a equação, ótimo, tá? Se você deixou assim, parabéns também, está certo, ok? Se vocês quiserem ir simplificando a equação, não tem problema, tá? Bom, na aula de hoje, então, nós falamos sobre as equações, tá? Nós aprendemos a interpretar situações, problemas, a expressar essas situações por meio de uma equação. E olha só, na próxima aula, nós vamos continuar com esse mesmo assunto, tá? Então, eu quero ver vocês aqui na próxima aula, tá bom? Até lá e um abraço!